Olá, eu me chamo Priscila, sou aluna do curso de Filosofia pela Universidade Aberta, EAD UFP, e hoje a gente vai falar sobre utilitarismo. O utilitarismo, ele foi fundado por dois ingleses, esse aqui, ó, o Jeremy Bentham, e pelo John Stuart Mill. Esses dois, eles fundaram o utilitarismo, é um modelo ético. E o primeiro, o Jeremy Bentham, ele propôs um modelo utilitarista quantitativo. O segundo, o John Stuart Mill, ele propôs um modelo qualitativo. E aí vocês perguntam, o que seria quantitativo, o que seria qualitativo? Espera só mais um pouquinho, que aí a gente vai, no decorrer da aula, a gente vai entender isso, mas primeiro a gente precisa entender o que é o utilitarismo. O que é o utilitarismo? O utilitarismo, ele é um modelo ético, como eu já comecei falando, né? E ele é uma doutrina moral pragmática, ou seja, ela não serve só de modelo teórico. É diferente de um modelo teórico, para ser posto em prática. É ali a forma como o ser humano possa agir, é para servir de parâmetro. Como o ser humano possa agir nas suas escolhas. Então, o modelo ético utilitarista, ele visa isso. Ele visa um modelo onde você possa se espelhar e pôr em prática. E aí a gente vai entender que o utilitarismo, ele não é deontológico, ele é o contrário do deontológico. O que seja o deontológico? São aquelas éticas que a gente já entende, que é o dever, que você deve agir corretamente, como a moral de Kant sobre a mentira. A mentira, ela pode ser refutada, ela não serve como um parâmetro para você seguir, para você visar um fim. É diferente da moral consequencialista, que é a moral que o utilitarismo ele se vale. A moral consequencialista, ela visa a finalidade. Só um minutinho aqui para a gente entender isso. Se a moral deontológica ela não visa uma finalidade, ela se pauta pela forma como você deve agir corretamente no decorrer do caminho, agindo corretamente, como por exemplo a mentira ser refutada. Já no modelo utilitarista, inclusive você pode se valer de uma mentira, desde que a mentira ela seja para beneficiar um maior número de pessoas. E é disso que a gente vai falar. O utilitarismo, a massa agir conforme a conduzir o bem-estar do maior número de pessoas. Visa sempre a maneira correta como você vai alcançar esse bem-estar para o maior número de pessoas. O bem-estar da maneira correta, tá, gente? Explicando aqui mais uma vez. E o utilitarismo aí que vai entrar um cálculo utilitarista. Então, a ética utilitarista, ela vai se preocupar com o que você beneficia esse maior número de pessoas. E dessa forma é que vai entrar o cálculo utilitarista. O cálculo utilitarista, ele é feito de modo a promover esse bem-estar. E aí, a gente, nas leituras, sempre que se faz sobre o utilitarismo, é sempre posto esse exemplo que eu vou citar para vocês. É o modelo do trem. É como se um trem tivesse vindo, ele é um trem que está desgovernado e tem uma pessoa que vai ficar aqui como um botão, que é o maquinista. Ele não dá tempo dele parar esse trem e ele só pode mudar o caminho. Ele tem duas bifurcações, direita ou esquerda. Então, de um lado tem 4 pessoas amarradas e de um outro lado apenas uma. Então, o cálculo utilitarista, ele se faz aí. Se ele escolher atropelar 4 pessoas em detrimento de uma, ele não estaria fazendo um cálculo utilitarista. Então, ele teria que escolher atropelar, né, de fato, apenas uma pessoa
Por quê? Porque essa pessoa em detrimento de 4 é um cálculo utilitário, certo? É fazer o bem ao maior número de pessoas em detrimento de apenas uma. Então é isso, é esse cálculo utilitário que a moral utilitarista ela se vale. Então, para esse cálculo utilitário, a pessoa vai ter sempre que agir consequencialista, certo? Vai ser a moral consequencialista, como eu já expliquei para vocês, não deontológica, ela é consequencialista porque ela vai visar a finalidade, o fim. Então, um cálculo utilitarista, ele vai ver qual é a melhor ação ali que deve ser escolhida a beneficiar o maior número de pessoas. E um cálculo que a gente está entendendo aqui é o cálculo quantitativo. Esse cálculo quantitativo é do Jeremy Bentham. Então, vai chegar ali o John Stuart Mill e ele vai apresentar um outro cálculo que você poderia fazer. Além do cálculo quantitativo, o John Stuart, ele vai propor um modelo qualitativo. E aí a gente pega de novo aquele modelo lá do TEM, modelo clássico, tá? Então, pegamos aqui novamente, o maquinista está ali sobre o poder do botão e o trem vem desgovernado. Novamente, 2 bifurcações, não dá tempo de parar o trem, então tem que fazer essa escolha. Você pode atropelar as 4 pessoas ou apenas uma. No cálculo do John Stuart Mill, ele vai quantificar, ele vai qualificar. As 4 pessoas, nós vamos entender que essas 4 pessoas, elas são homicidas. E do outro lado, nós temos uma pessoa e essa pessoa, ela tem em suas mãos a cura de uma doença que até então seja incurável e várias pessoas no planeta elas estejam doentes e ele tem a cura. Então, o cálculo do John Stuart Mill, ele é de escolher a bifurcação onde atropelaria as 4 pessoas. Por quê? Porque, mais uma vez, é um cálculo utilitário apenas, mas é qualitativo no sentido de ver qual ação deveria ser tomada para beneficiar o maior número de pessoas. Então, nesse cálculo, entende-se que uma pessoa que está sobre a posse de uma cura para uma doença até então incurável, né? E aí ela vai beneficiar o maior número de pessoas viva. Então, esse é o cálculo do John Stuart Mill. E a gente, quando estuda o utilitarismo, a gente também para pensar em vários fatos que acontecem assim no dia a dia também, sobre uma notícia que a gente vê de um atirador de elite que ele atirou em um sequestrador que estava prestes a cometer, né, homicídios em um ônibus, por exemplo. A gente tem esses dados, né, em um ônibus com 32 pessoas, e aí qual cálculo deveria se fazer? E temos outros modelos de ações que são escolhidas, modelos de fatos. Nós temos também modelos de fatos também onde você possa fazer uma escolha e aí você vai fazer esse cálculo, se ele é um cálculo mais consequencialista ou deontológico, até mesmo deontológico. E aí o que a gente pode fazer para tornar rico esse debate? A gente pode trocar figurinhas apresentando esses fatos, o que você achou do que foi decidido ali, e você também pode trazer fatos também, se você preferir, fatos da sua vida, uma escolha que você fez, e a gente pode trocar bastante figurinha. Eu quero que vocês se sintam confiantes, né, e compartilhem comigo essas ideias, a gente debater, tornar mais rica essa aula. E eu quero que vocês participem, e eu vou ficar muito feliz se vocês participarem. E é isso, essa é a nossa aula de hoje. Um grande abraço, tchau, tchau!